Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Honoris Causa. No podcast de hoje, no episódio de hoje, eu acho que eu vou chamar simplesmente de eleições do Flamengo. Vou falar sobre as eleições do Flamengo. Claramente, seja bem-vindo. Muitas boas-vindas a você. Ah, Se você é novo aqui no canal, por favor, né, no podcast, se você está ouvindo pela primeira vez, blá blá blá, se inscreva no canal, por favor, deixe seu like, ligue o sininho, que a gente vai falar sobre todos os assuntos possíveis aqui que estiverem no planeta Terra e que estiverem sobre a minha alçada, e eu quiser falar, às vezes eu quero falar sobre alguma coisa, e aí eu vou conversar aqui no podcast com vocês. Muito provável que na data de hoje ahn, venham a acontecer diversas repercussões das eleições no Flamengo, né? Porque ontem, para quem não está sabendo, no dia 9 de dezembro de 2024, o presidente então da situação Rodolfo Landim, que apoiava o então candidato Rodrigo Duns, foi derrotado nas eleições. Toda a chapa foi derrotada por 1.731 votos a 1.166. O que é uma lavada, né? Porque você, eles eram um candidato, né, que era da situação. E isso mostra que haviam muitas pessoas insatisfeitas, que havia muitas pessoas insatisfeitas com o trabalho deles. E mostra que o BAP teve mais ideias, conseguiu cativar mais o público e ganhou as eleições. Muitos erros foram cometidos pela gestão do Rodrigo Dunch, do Rodrigo Dunch não, perdão, do Rodolfo Landim, que apoiou então o candidato Rodrigo Dunch. E pelo que eu apurei na imprensa e ouvi muito, os principais erros foram esses 2 últimos anos da gestão do Rodolfo Landim, principalmente em relação a desempenho esportivo e falta de profissionalização, né? Um dos maiores argumentos que eu ouvi também, que eu ouvi muitas pessoas falando sobre, foi a colocação do Rodrigo Dunch como candidato, já que o seu pai, né, eu esqueci até o nome do pai dele, foi quem vendeu o Zico, né? E pelo pai dele ter vendido o Zico, né, que é o Antônio da Silva Moura, do de Abranches, né, ele acabou pegando uma fama muito feia, né, ficou com uma fama muito feia no Flamengo. E o Rodrigo Dunche, né, que é filho do Dunche de Abrantes, quis ser presidente do Flamengo e foi barrado. Né? Essa foi uma das maiores, ah, um dos maiores motivos para a rejeição do Dunche, do seu pai. Né? Porque os torcedores atuais do Flamengo são muito inflamados, né? São muito mais ativos graças às redes sociais, né? Conseguem fazer pressão de todos os lados, né? Não somente na rua, conversando com os candidatos, mas também através das redes sociais. O Maurício Gomes de Matos, que foi o terceiro lugar, ficou com 363 votos. Né? A eleição teve 5 votos brancos e 7 votos nulos. Bom, passando para um panorama geral do que aconteceu nas eleições, né, a turma do Rodrigo Dunche, né, utilizou de diversos artifícios, né, teria utilizado diversos artifícios e diversos influenciadores aí para tentar mudar a opinião, né, teria tentado mudar a opinião aí da rapaziada, das pessoas que estavam ali ao redor, com vários influenciadores. Né. Isso teria trazido, né, diversas consequências negativas para a campanha do Rodrigo, principalmente porque as pessoas teriam começado a prestar atenção nesse tipo de coisa e não aceitaram esse tipo de imposição de ideias. Né. Isso trouxe para a situação, no caso para o Rodolfo Landim, uma baita energia negativa. E isso foi demonstrado nos últimos jogos e principalmente no jogo de despedida do Gabriel, né? Que foi tratado pela diretoria. A torcida considera que o Gabriel foi tratado com muita indiferença, né? Que é algo que é bem controverso de se dizer, mas a minha opinião é que o Gabriel foi tratado de forma uh, foi tratado de uma forma um pouco controversa, digamos assim.
né? Para um ídolo que fez gol em Libertadores, fez gol em final de Copa do Brasil, né? Há tipo 2 meses atrás. O Rodolfo Landim tentou só surfar na onda do Gabigol, né? Muitos torcedores, eles usam o argumento de que o Flamengo, né, ele venceu, apesar do Rodolfo Landim, né? Porque o time era muito forte. Os treinadores que passaram, né, como o Jorge Jesus, por exemplo, o JJ, o Mister, fizeram trabalhos excelentes. Mas se você pegasse um recorte, né, maior da gestão do Rodolfo, do Landim, você vai perceber que foi mais fracasso do que vitória, né? Se nós tivéssemos uma gestão, por exemplo, né, se o Flamengo tivesse uma gestão como a do Palmeiras, por exemplo, muito provavelmente o Flamengo teria dominado o cenário do futebol brasileiro dos últimos 4 anos. E sem sombra de dúvidas, né? Mas isso não aconteceu, porque não existia um plano sólido, né, de futebol. Existia o plano Jorge Jesus, né? E depois disso foram apenas tentativas, né, com Rogério, Vitor Pereira, Sampaoli, Paulo Souza, etc, né? Aí veio depois o Dorival, que conseguiu fazer o time jogar de novo em 22. Depois do ano de 2021, que foi bem conturbado. Acho que o Flamengo só ganhou um título naquele ano. E aí depois veio o ano de 2022, que a gente ganhou Copa do Brasil e Libertadores. E depois 23, que não ganhou nada. Foi um ano péssimo pro Flamengo. E aí depois que veio a gestão do... Veio o Tite, né? De 2023 e 24, né? Final de 23 para 24. E aí ele ficou, né, que não deu certo no Flamengo, foi demitido, deu lugar ao Felipe Luiz, que fez um trabalho excelente, né, nesse final de ano. Cabe ressaltar, né, que o Felipe Luiz ele não tinha a aceitação da maior parte na Gávea. Ele não era uma unanimidade. Assim. Muitos não gostavam do Felipe. Inclusive o BAP, nas primeiras entrevistas, falou que ia haver uma remodelação inteira do departamento de futebol. O que depois foi desmentido, lógico, né? Ele também tem falado coisas parecidas em relação ao estádio, porque ele ia ficar mal com a torcida, né? E mal com os sócios. Se ele mantivesse essa ideia de estádio, agora não, porque o terreno já foi comprado. Então ele agora vai precisar, né? A gente vai falar isso no terceiro tópico sobre o planejamento do Flamengo para o próximo ano. Mas isso aí é coisa para depois. Enfim. E aí, o Tite deu lugar ao Felipe, e o Felipe fez um trabalho relativamente ótimo, né? Relativamente bom, assim. Relativamente ótimo é complicado. Relativamente bom, né? Teve seus momentos de delay ali contra o Fluminense. O Flamengo deu uma patinada. E contra o Vitória, por exemplo, é um jogo que demonstra a força do Flamengo, né? Contra o Inter, por exemplo. Né? Esses jogos contra o Vitória e contra o Inter e contra o Atlético são jogos que demonstram o poder do Flamengo, né, com o Felipe Luiz, que soube organizar bem o time. Haja vista que o time não está completo, ainda falta quase 11 jogadores, falta quase um time inteiro, de lesão, desfalque, e ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com o pé nas costas. Sejamos sinceros, o Flamengo não jogou de forma, como é que eu posso dizer, avassaladora o tempo todo. O Flamengo jogou tirando o pé em muitos momentos. Segundo tempo contra o Atlético Mineiro, né, no segundo jogo, no segundo tempo, mesmo o Flamengo não jogou nem perto do que foi no primeiro jogo. Então o Flamengo se segurou muito, porque já era fim da temporada, etc. Então os jogadores já sabiam que já tinham ganhado, entre aspas, né, ter sido 3-1. E o Flamengo segurou o resultado ali, né, praticamente no peito. Né. Então essa vitória, né, da Copa do Brasil, ela aconteceu apesar do Rodolfo Landim, porque o Flamengo patinou muito na temporada, principalmente em relação à gestão técnica, né, gestão do departamento de futebol. Não houve nenhum pingo de profissionalismo. Todo mundo sabia, e eu já falava isso há muito tempo, que o Tite não era treinador do Flamengo. Eu não só eu falava isso, mas muitos outros torcedores. E a gente não falava porque a gente era anti-Flamengo, porque nós somos flamenguistas, mas a gente falava isso porque o Flamengo tinha uma capacidade de investimento muito maior e poderia ter trazido um técnico de primeiro escalão na outra temporada, no caso na 24, né? Temporada 2024. E o Flamengo preferiu trazer o Tite com alto índice de rejeição. Tendo em vista que ninguém esqueceu o que aconteceu na Copa do Mundo. Né? Ninguém é idiota. Todo mundo lembra o que aconteceu na Copa do Mundo. Eu não preciso falar ou fazer juízo de valor sobre o que aconteceu, certo? Porque todo mundo lembra. Eu não preciso ficar lembrando as pessoas. Né? Aquela canalice
que o Tite fez, aquela palhaçada que foi aquele jogo da Copa do Mundo 2022. Porque aquilo foi inaceitável. O Tite não deveria mais treinar um clube brasileiro, tá? Porque o que ele fez em campo, naquele jogo contra a Croácia, foi, assim, uma das piores coisas que o técnico poderia ter feito em toda a sua história. Porque é a seleção brasileira, tem o peso que tem a seleção brasileira e o mau caratismo de ter feito o que fez, de ter saído, essa é a minha opinião sobre o profissional Tite, tá? Porque pode ser que alguém interprete isso aqui, você tá difamando e tal, não sei o quê. Tem essas idiotices aí, de pessoas que não sabem nem o que estão falando e que acham que estão abafando defendendo um treinador como o Tite. Que desde o primeiro momento era inimigo, tá? Então, mas, Esdras, o treinador tem a prerrogativa de fazer o que ele quer, não fazer o que ele fez, porque o que o Tite fez foi inaceitável na Copa do Mundo. E ele já chegou com uma rejeição altíssima dentro do Flamengo porque ele não gostava do Gabriel Barbosa. E o Gabriel Barbosa é o jogador favorito do Flamengo. Mas ele já não é mais jogador. Cara, independente disso, entendeu? Tanto que hoje os jogadores do Flamengo, eles têm uma ligação com o Flamengo muito maior do que o contrário. Às vezes o jogador não tem muita ligação, mas a torcida se apega muito ao jogador. E isso por diversas razões. E a principal razão delas é que o torcedor do Flamengo ele é muito fanático por ídolos, né? Por pessoas em que ele pode colocar as suas fichas, né? O Arrascaeta vai decidir, o Gabigol vai decidir, o Gerson vai decidir, os caras jogam muito. E aí, depois de acontecer em 2019, o Gabriel se tornou praticamente um mártir, né? Ninguém pode falar mal do Gabriel. E isso foi uma coisa que se perdurou durante muitos anos, até a sua saída, que foi agora em dezembro de 2024. A saída é muito traumática, realmente, mas que acabou com a campanha do Rodolfo Landim. Sejamos sinceros. Foi um dos maiores, assim da história. O que, como o Rodolfo Landim levou essa saída do Gabriel Barbosa. Porque o Gabigol tinha muita condição de ter saído muito mais exaltado do que saiu. Né? Isso não aconteceu. O Gabigol saiu praticamente expulso, né, pela gestão do Rodolfo Landim, porque ele não queria ficar só um ano, ele queria ficar 2, 3 anos com um contrato maior. E o Rodolfo Landim simplesmente isso não vai acontecer, de forma até um pouco responsável. Eu não estou falando assim de fazer juízo de valor em ser expulso ou não, né? E aí, depois disso, o Rodolfo Landim tentou usar isso na sua campanha, né? Tentou dar um abraço no Gabriel ontem, ou foi anteontem no jogo, tentou dar um abraço nele e tal, não sei o que, o Gabigol saiu, né? Isso tudo tem peso na eleição. E o coro da torcida do Maracanã foi: ei, Rodolfo Landim vai tomar caju. Né? O que significa isso? Significa que a torcida tem rejeição ao presidente por vários motivos. Os motivos que eu já citei, de profissionalização do futebol. A profissionalização não aconteceu. Era o Marcos Braz, que era um amador. Ele mesmo já admitiu que era um amador, né? Então isso aí ninguém precisa ninguém precisa confirmar isso aí. Ele mesmo já falou, tá? Isso não é uma especulação. E diversas outras coisas que aconteceram também nesses últimos anos, né? Que foram os diversos problemas e polêmicas que aconteceram no Flamengo. A última coisa, né? Uma dessas últimas coisas foi essa ingerência do estádio. Né? Por quê? O Rodolfo Landim tinha colocado o projeto do estádio, que foi um projeto que foi apresentado em um comitê, ou foi um conselho, não lembro a reunião. E esse projeto, ele era muito vago. Assim, era um projeto que eu acho que ia custar uns 4 bilhões de reais pro Flamengo. Tipo assim, 800 milhões a 1 bilhão de dólares. Era uma coisa assustadora, que o Flamengo não tem condição de fazer, tá? O Flamengo tem condição de investir quanto no estádio? Cara, 2 bilhões de reais dá pra investir. Dá pra fazer. Não o Flamengo fazer um aporte, mas juntar ali com o name rights e tal, fazer um modelo parecido com o do Palmeiras, que é o que eu quero que seja feito, né? Porque o modelo do Palmeiras é perfeito pro Flamengo. Não é tão perfeito pro Palmeiras, porque o Palmeiras tem que jogar em Barueri, tem que viajar, tem que se deslocar, tem que ir para outra cidade de São Paulo. Mas o Flamengo não precisa fazer isso, porque o Flamengo tem o Maracanã. Então o Flamengo pode ficar na concessão, né, e construir seu próprio estádio usando a W Torre da Vida, por exemplo. O mesmo modelo, se o Flamengo não vai desembolsar nenhum real para construir, e quando tiver festa ou alguma coisa no estádio, o Flamengo pode simplesmente ir para o Maracanã. O Flamengo ainda tem a concessão do Maracanã. Então sempre vai ficar desse jeito. O Flamengo, eu quero usar para fazer show. Aí o que o Flamengo faz? O Flamengo disponibiliza o estádio, né, que o Flamengo utiliza para jogar. Pode ser o estádio Arthur Antônio de Coimbra, que é o nome que os torcedores querem dar. E utiliza aquele estádio locado para essa construtora, né, para ela poder fazer os shows, lucrar. E o Flamengo vai para o Maracanã. E aí o Maracanã não perde função social, entendeu? O Maracanã continua sendo utilizado. Essa é uma ideia que foi, inclusive, dada pelo Mauro César, pelo Rodrigo Matos, né, do UOL, e que é uma ideia que eu compactuo e que eu acho uma ideia excelente para o Flamengo, um modelo
perfeito pro Flamengo, porque o Flamengo tem o Maracanã, que é ainda superior ao estádio de Barueri do Palmeiras, né? Porque o Maracanã é um estádio muito grande, cabe 70 mil pessoas lá dentro. Então, né, que seja feito esse modelo. E o Flamengo não vai ter que gastar e não vai ter que tirar dinheiro do cofre. Porque quem for fazer o estádio vai ser a construtora. E aí o Rodolfo Landim apresentou esse projeto, que era inviável, né? Não faz sentido aquele projeto, não fazia um pouco de sentido. Muito caro. E o que o BAP precisa fazer é apresentar um projeto viável, que esteja dentro do valor do Flamengo, e buscar um investidor. E outra, né? O BAP é engenheiro civil, então ele deve conhecer, né? A área deve saber que a ideia do Landim é uma loucura, né? Vai implodir o cofre do Flamengo, assim, vai ser uma coisa assustadora e não vai fazer, assim, sentido, entendeu? Não vai fazer sentido fazer pela quantidade de grana que precisa para fazer. Então, colocando isso de lado, né, essa minha birra com a implosão das contas do Flamengo, outro desafio que vai surgir para o próximo presidente, para o BAP, né, Luiz Eduardo Baptista, vai ser a contratação de jogadores, porque o Flamengo precisa de um camisa 9, porque o Gabigol tá saindo. E é engraçado que o Flamengo vai trocar 6 por meia dúzia, porque o Flamengo precisa de um jogador na posição do Gabriel. E o Gabriel é esse cara. Então ele poderia ficar mais um tempo, né, se ele tivesse sido respeitado, né, pela direção e pela gestão. Só que isso não aconteceu. Não teria acontecido por parte da gestão. Então o Gabigol vai sair, está saindo, né, de certa forma, se sendo desrespeitado, e a gente precisa de um jogador igual a ele. Então, por que ele saiu, sabe? Essa é a minha dor de cabeça, cara. Por que a gente tem que se despedir de um ídolo, né, de um jogador tão grande na história do Flamengo? Por ego. Né? Por ego. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato. Isso é verdade. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato. E o Gabigol não aceitou. Então, o Gabigol não é tão santo assim. Tá? O Gabigol não é tão santo assim. Ele simplesmente não quis ficar no Flamengo. Né? O que significa que já havia um rompimento ali das duas partes. Tá? Houve desrespeito de um lado e houve não aceitação do outro. Então, meio que é isso, sabe? Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. Tá? Então, esse é o desafio, contratar um centroavante da posição do Gabigol, estilo Euroaberto, um atacante que pode agir como camisa 9, fazendo facão, que é o que o Gabigol faz perfeitamente, inclusive fez no último jogo contra o Vitória da Bahia, que foi um jogaço, inclusive, um jogo que mostrou a força do Flamengo. Muitos podem falar, mas é contra o Vitória, mas, cara, o Vitória tá jogando muita bola, cara. O Vitória tirou ponto de todo mundo no topo da tabela, e o Flamengo tinha total chance de perder aquele jogo, mas aí nasceu a estrela ali do Gabriel e do Ayrton Lucas, né, que fizeram os 2 gols pro Flamengo. Bom, a folha salarial do Flamengo continua muito alta, tá muito caro. Então o Flamengo precisa arrumar as contas primeiro, antes de pensar em qualquer outra coisa. Esse é o maior problema, certo? Essa próxima gestão vai ser lotada de desafios, principalmente financeiros, porque o Flamengo não pode, repito, não pode construir um estádio a partir do seu próprio bolso. Isso não é possível, tá? Não tem como. A não ser que o Flamengo passe 4 anos de construção do estádio, que é mais ou menos uns 4 seasons de construção, jogando com o time, com o Williams, né, como a gente jogava antigamente, Renato Abreu. Então, isso não vai acontecer. A, a melhor estratégia é essa estratégia parecida com a do Palmeiras. O BAP vai ter uma bomba na mão. E boa sorte ao novo presidente do Flamengo. Que ele se sinta bem-vindo e que ele se sinta já na pressão. Né? Existe também outra especulação que ele vai profissionalizar o departamento de futebol e vai trazer o Zé Boto. Né? O Zé Boto, ele é um dirigente de futebol que já trabalhou no PAOK, no Benfica, é um cara top de linha. E que pode ser esse cara, pode ser o cara que vai trazer profissionalização à gestão de futebol do Flamengo. E isso é um desejo antigo dos torcedores. Porque o próprio CEO do Google, né, aqui no Brasil, o VP do Google, que é um cara que conhece muito, né, o cara do Google, assim, um cara top, né, um empresário top de linha. Esse cara tá na gestão do BAP, né, tava E outra coisa também, tá? As duas chapas, a chapa do BAP e a chapa do Landim, eram coisas opostas. Assim. A chapa do Landim era tudo que o Flamengo era no passado. A Patrícia Amorim, que quase destruiu o Flamengo. Assim, o Rodrigo Dunst, que vendeu o Zico. O pai dele vendeu o Zico. Assim, era tudo que não prestava tava na chapa do Landim. Assim. E o cara, o vice do BAP era muito bom, era do mercado. Esse cara do Google, né, que disse que vai subir o faturamento do Flamengo para 5 bilhões. Ó, você não escutou errado.
um dos caras da chapa do BAP falou que vai subir o investimento para a arrecadação do Flamengo para 5 bilhões. E esse cara, ele não tá falando bobagem porque ele trabalha na Google, cara, no Google. Então o cara, ele é do mercado, ele é um cara que manja. Então, olha as duas chapas a diferença, sabe? Uma tem a Patrícia Amorim, Rodrigo Dunst, cara, assim, inclusive o Bandeira de Melo tava na chapa do MGM, do Maurício Gomes de Matos, que ficou apenas com 363 votos. Então, o Bandeira de Melo não tem nem um pouco de força, né? Se a gente for levar em consideração, força, né? No panorama geral das eleições do Flamengo. Tá? E aí, você vê a diferença das duas chapas, né? Uma era do BAP, com esses caras qualificadíssimos, né? Com o Willeman também, que é um cara do mercado e manja muito de finanças. E basicamente todo mundo que construiu o Flamengo, né? Agora, né? Que essa gestão que arrumou o Flamengo tá na chapa do BAP, né? Que arrumou as finanças do clube. E os caras que prejudicavam o Flamengo, né? Estavam na chapa do Landim. Então, isso também polarizou muito a eleição e fez com que o BAP tivesse uma vitória aí monumental. Então eu acho que eu já falei sobre tudo, sobre todas as notícias dessas eleições. Vejamos as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado por escutar esse podcast até o final. E vejo vocês no próximo podcast, aqui no próximo capítulo do nosso podcast Honoris Causa. Valeu e fui!